Evidências crescentes têm demonstrado que muitas doenças são influenciadas por uma alimentação incorreta e falta de exercícios regulares. E isso tem causado uma verdadeira busca frenética a clínicas e também a estéticas para resultados rápidos. Mas o que realmente funciona? Vamos saber com quem entende e sabe trabalhar com longevidade saudável. Na bancada comigo e hoje especialmente dois grandes profissionais, doutora Marina e doutora Ellison Abinader, inaugurando hoje também a bancada que é feita sempre de um convidado e hoje para falar de uma medicina também diferenciada, uma bancada diferenciada com dois profissionais. Doutora Marina e doutora Abinader são profissionais de muitos anos, mas eu vou esperar que eles deem primeiro, cumprimentem, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los na bancada do Band de Entrevista e muito obrigada por terem aceito o convite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre um assunto tão polêmico, que gera tanta fonte de informações desencontradas e nada melhor do que encontrar as informações falando. Então, com esse certeza. É nosso e no objetivo. Band de Entrevista tem um espaço primordial, porque são 28 minutos de bate-papo e dá tempo para você saber muito sobre medicina preventiva. Não sai daí, chama logo os amigos, porque o assunto aqui é de suma importância. Doutora Marina, bem-vinda. Obrigada, Júnia, pelo convite e até por podermos trazer mais informações e até esclarecimentos para os telespectadores, Eu sou dermatologista e a nossa área de atuação é exatamente essa, não só fazer uma melhora da juventude ou manter uma qualidade desses pacientes, mas também trabalhar esse paciente de dentro para fora. A senhora trabalha com a área de rejuvenescimento e tratamento capilar. Exatamente. Isso, mas é de dentro para fora. Uma medicina totalmente diferente, gente. Vocês vão ficar sabendo. Doutora Abinader, também, 15 anos, médico, cirurgião, medicina, já vem membro da Academia Americana de anti-envelhecimento, professor de longevidade saudável, nutrólogo. É bom, em falar da experiência de ambos seria muito extenso. Acredito que estejam perguntando o que é essa longevidade saudável. Em que se baseia esse triângulo da longevidade que o Instituto Abinader oferece como um diferencial no mercado? Júnia, lá no Instituto, eu tanto quanto professor e quanto médico, eu tento triangular qual é o equilíbrio da longevidade. Eu acho que a longevidade está no centro de um triângulo. E a base desse triângulo é comer bem, alimentar-se bem. Alimentar-se bem para o que você foi programado geneticamente para digerir, para absorver. Alimentar bem não quer dizer seguir uma dieta da moda, não quer dizer seguir uma dieta padrão, não quer dizer que a dieta de fulano ou ciclano seja perfeitamente adaptável a você. E comer bem não significa emagrecer. Comer bem significa qualitativamente comer bem. A outra ponta desse triângulo na base ainda é a atividade física. O ser humano é um bicho, o ser humano é um animal. A partir do momento que o ser humano esquece que ele é um animal, ele se enjaulou ao redor de quatro paredes, num ambiente confortável, preocupando-se, obviamente, com a estética, e começou a engordar, e começou a morrer. E começaram a encomendar estudos. Qual é o mínimo que nós temos de fazer atividade física num dia para morrer menos? Nós estamos caminhando num sentido contrário da longevidade. E nós estamos esquecendo da nossa evolução animal. E no topo desse triângulo nós estamos envelhecendo. Não existe medicina anti-envelhecimento. Isso aí é uma grande balela. Existe uma modulação e um controle desse envelhecimento. E, inevitavelmente, você vai ter que suplementar alguma coisa. Seja na parte de vitaminas, de hormônios, seja porque o solo está mais pobre e a agricultura não está entregando devidamente os nutrientes. Pra você ter uma ideia, saiu um estudo ano passado do Open Heart, que é um jornal britânico de cardiologia, falando que a principal causa base responsável de todas as doenças cardíacas no mundo, e é uma crise de saúde pública, é a deficiência de magnésio. Um elemento natural simples. Quem é o médico hoje em dia que está prescrevendo magnésio para os seus pacientes? Ninguém. Ninguém.
Então, e lá nesse estudo de 2018 britânico, diz que a suplementação deve começar, em alguns casos, desde a lactação. Quem é que mais ganha com esse modelo de medicina? Que ele não é melhor, não é pior do que o outro. Ele é diferente, ele é complementar. Assim como existe a medicina das especialidades, existe uma medicina preventiva paralelamente. Por que não tratar ao mesmo tempo e prevenir ao mesmo tempo? A mulher grávida, aquela que ainda vai nascer o feto, aquele bebê que ainda vai amamentar, se aquele conceito for gerado por pais saudáveis, em que os níveis, existe um negócio que a gente chama de metilação, em que os níveis de metilação do DNA estejam controlados tanto no papai quanto na mamãe, há uma grande chance daquele bebê ser menos autista, ter menos chance de ser autista, daquele bebê não ser obeso durante a vida adulta, de ter menos doenças autoimunes, isso já está comprovado. Então a medicina ela precisa entender que é necessário prevenir antes de remediar. E foi isso que resultou a essa mudança na sua vida? Há 8 anos atrás, o senhor deixou um pouco a medicina tradicional, como médico, cirurgião, e migrou para uma área que da medicina preventiva. Aliás, esqueci de dizer que é especialista em análise hormonal. Em fisiologia hormonal, perfeitamente, muito bem colocado. É interessante porque a migração ela foi assim gradativa e eu amo operar. Eu, aliás, amava, né? Aliás, amo, mas não opero. Vamos conjugar de forma correta. Foi gradativo e eu fui sentindo falta. Falei, mas eu adoro fazer uma cirurgia videolaparoscópica. Eu estava começando a fazer meu mundo de cirurgia bariátrica. Hoje é uma coisa que eu tento evitar ao máximo que o meu paciente chegue nesse nível. E eu fui largando, porque eu fui vendo o que a gente está fazendo. Qual é o cidadão hoje que começa a tomar um medicamento antihipertensivo e tem data limite para largá-lo? Ah, não, você vai tomar um antibiótico por 7 dias, você larga em 7 dias, mas o antihipertensivo parece que é comum ser parte do pacote dos 40 ou dos 50 anos. Chegou na senilidade, ele tem que ter algum pacote de medicamento. E existe um conceito na medicina que é mudança de estilo de vida. Nós, enquanto médicos, estávamos fazendo o que para promover mudança de estilo de vida? Para que aquele paciente não precisasse tomar medicamento. Para aí não ficar como total dependente de farmácias. Né? E sem uma data de saída daquilo, uma data de alta. Quando é que ele vai ter alta de uma pressão alta, de um diabetes, de uma resistência insulínica, de uma hipercolesterolemia? Então, nesse sentido, a gente entendeu que era preciso e voltar-se para o básico da medicina. E o básico da medicina chama-se fisiologia, chama-se bioquímica. Pasmem você, Júnior, nós só temos 1 ou 2 períodos na faculdade sobre estudos de fisiologia e bioquímica. Não, eu estou pasma desde que eu comecei a ouvir a respeito. Isso vai ditar toda a saúde de uma pessoa. Durante a formação da grade curricular médica, é pneumologia, reumatologia, hematologia, neurologia, é sologia de doenças. Óbvio que temos que ter. É inegável que isso tem que ter. Mas e o que se está fazendo para aquele aluno formado depois de 6 anos em medicina, para ele prevenir doenças? Fazer check-up, isso é um estudo de Stanford, na Califórnia, mostra que o ato de fazer check-up só te previne em 5% em relação à longevidade. O exame é binário, ele diz tem ou não tem, está numa faixa de intervalo ou não está numa faixa de intervalo. Você pega um resultado de um laboratório hoje, que um nível de insulina varia de 2 a 24. Extremos completamente diferentes. Extremos que ultrapassam 10 vezes de um lado para o outro. E você tentar colocar um indivíduo naquela faixa de normalidade, dentro de um parêntese, é algo muito arcaico. Então, o exame é binário. Hoje mostra-se que esse mesmo estudo de Stanford mostra que ser longevo é você mudar seu estilo de vida. Com certeza. E falando de estilo de vida, a nossa vida corriqueira, corrida, estressante, acaba nos levando a um certo comodismo. Fazemos parte de uma geração, doutora Marina, senhora que trabalha com rejuvenescimento, sabe disso, que temos tudo nas prateleiras e isso faz com que, às vezes, consumamos muito mais do que o organismo necessita e de forma incorreta. Senhora que trata justamente nessa área, como avalia a situação? Júnia, uma grande preocupação hoje em dia, principalmente na minha área de dermatologia, na parte de estética, é o alto consumo.
Então, hoje a gente fala muito para você tentar atingir esse triângulo e esse topo, que seria a complementação e até a suplementação. Os pacientes procuram hoje ingerir muitos nutracêuticos. O que seriam os nutracêuticos? Para você tentar manter os níveis adequados de vitaminas, né, de minerais, ou até mesmo tentar fazer uma complementação àquela alimentação com frutas, verduras, que a gente já não consegue no dia a dia pela correria. Então, hoje acabou se disseminando pacientes que viajam mais, fazer consumos e principalmente a autocompra de medicamentos. E esses medicamentos, que são esses nutracêuticos, que são chamados como medicamentos até inocentes. Estou tomando uma vitamina, estou tomando um complexo B, estou tomando uma vitamina A. Só que a gente tem que lembrar que hoje essa busca desenfreada para ficar jovem e para uma boa aparência, você toma medicamentos que têm influência principalmente celular, né? E essa influência celular, quando não bem medicado, de doses, isso traz muitos problemas para esses pacientes. Então, hoje a gente recebe muitos pacientes que já chegam com aquele frasquinho pronto para melhorar cabelo, para melhorar unhas, para melhorar a pele e que não tem um acompanhamento adequado. Então, você fazer hoje uma busca e uma dosagem correta disso é fundamental. Lá no Instituto a gente sempre prega isso, um fluxo. Um complementa o outro. Um complementa o outro, exatamente. A gente tem uma conversa muito séria, né, sobre isso, porque ajeitar a base, ajeitar esse paciente, primeiramente dentro, que é quando ele passa por uma equipe, seja o Dr. Abinader e uma equipe nutricional, para mim é muito mais fácil o meu serviço, porque fazer uma pincelada por fora... é muito mais eficaz. Exato, e duradouro. Então, são pacientes que já estão há 2, 3, 4 anos e notam a diferença realmente no dia a dia. É o cabelo que está melhor, é a pele que está melhor, são as unhas, ok. Isso é aparência externa, né? Uma aparência estética. Mas é um paciente que se sente melhor no seu dia a dia, nas suas atividades, principalmente profissionais, pacientes que são mais autoconfiantes, entendeu? Porque houve essa melhora de base. Então, a gente fala isso que é uma coisa muito séria, que o paciente ele tem um fluxo único lá dentro. O paciente ele tem que ser olhado como é que está realmente a reposição de vitaminas, se ele não está fazendo uma automedicação, quando faz essas compras em prateleiras com os nutracêuticos, e se às vezes isso... Se empolga pelo modismo. Se empolga pelo modismo. Hoje a gente tem nas redes sociais, Instagram, e nós temos pessoas hoje até que não são da área ou não têm essa preocupação de fazer uma investigação mais séria e que são influenciadores de massa, e que acabam, às vezes, fazendo propaganda de um produto e etc., que pode trazer até malefícios se for tomado de forma errada. Com certeza. E falando em malefícios, outros fatores, doutora Abinader, que certamente influenciam negativamente para a saúde é a questão do sedentarismo, do estresse e até o uso contínuo de anticoncepcional, que leva, inclusive, à diminuição hormonal, a área que o senhor domina. Hoje fala-se muito em reposição hormonal, né? Qual a importância efetiva da reposição hormonal, tanto para homens quanto para mulheres? O funcionamento celular do nosso corpo ele é exclusivamente, intrinsecamente dependente de hormônios, né? E pasmem que os níveis ideais e otimizados dos nossos hormônios é ali na nossa fase adulta jovem, próximo dos 22, dos 24 anos, a gente até um pouco antes está explodindo hormonalmente, né? E por uma questão epidemiológica é a fase que nós menos temos incidência de câncer. Não é uma fase de screening, de procura de câncer nessa fase dos jovens. A mulher só vai começar a investigar câncer de mama a partir de uma certa idade, quando está próximo da menopausa, o homem câncer de próstata e outros cânceres mais. Justamente quando os hormônios estão diminuídos. Então, assim, há uma relação inversa nisso, em relação nesse sentido. Hoje a gente entende que a saúde hormonal estando equalizada, e não necessariamente com hormônio. Para você ter uma ideia, a testosterona de um homem, ela aumenta em até 28% com musculação. Então, não é necessariamente um jogo de dar hormônio, mas muitas vezes você vai ter que dar hormônio. Em 2015, saiu uma publicação da Mayo Clinic, que é um órgão sério. Mas certamente, vamos prender o telespectador. Eu sei que você ficou curioso com a continuidade do assunto, que te interessa a nós mulheres também, mas não sai daí não, que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
E voltamos nesse bate-papo com a presença da doutora Marina e doutor Ellison Abinader, proprietários do Instituto Abinader. E o papo é sobre medicina preventiva. Doutora Abinader estava falando sobre a importância da reposição hormonal, tanto para homens quanto para mulheres. Então, ela é fundamental, desde que você contemple as regras para fazer essa reposição, tanto de indicação do momento de vida, o exemplo mais clássico é a menopausa da mulher, você precisa preencher alguns critérios, né, para que você inicie essa reposição. Nós praticamos sempre a reposição de hormônios isomoleculares. E não de forma aleatória. E não são hormônios sintéticos, são hormônios em que a estrutura bioquímica da molécula é exatamente igual àquela estrutura bioquímica da molécula que a pessoa deveria produzir. Então, isso é interessante você falar dos hormônios isomoleculares ou bioidênticos. Essa é uma nova proposta de terapia e que tem dado muito certo e apresentando muito menos efeitos colaterais. Eu terminei o último bloco falando da testosterona. Hoje, a testosterona, eu não reponho testosterona que eu estou pensando exatamente em sexo ou pensando em massa muscular. Mas em qualidade de vida. Eu penso em saúde cardíaca. A testosterona bloqueia profatores inflamatórios cardíacos, como interleucina 1 e TNF-alfa. Então, você melhorar a saúde cardíaca desse paciente, você também tem que pensar nos hormônios dele, não é só pensar em colesterol. Então, a reposição hormonal, ela definitivamente ela é uma questão de base. E anticoncepcional não dá nem para fazer muito comentário. É uma coisa sintética que colocaram no mercado para as mulheres tomarem, para motivos diversos, mas principalmente contraceptivo, em que você aumenta risco de trombose, aumenta risco de câncer de mama, aumenta risco de câncer de útero. Eu ainda me pergunto, por que toma? Se há tantos permeios e contrapropostas em relação ao contraceptivo oral, por que ainda é prescrito? Agora, doutora Abinader, o uso da testosterona em casos de suspeita, em caso de histórico pessoal ou familiar de câncer de mama ou útero, nesses casos, eles são contraindicados? Pessoal, sim. Se a pessoa já sobreviveu a câncer de mama, ela tratou, já é uma contraindicação absoluta, câncer de mama. Mas se na árvore genealógica, não, isso de forma alguma é uma contraindicação. Outra contraindicação também, mas é uma contraindicação relativa, é em relação à concentração e viscosidade do sangue. A testosterona, em uso inadvertido, ela aumenta muito a concentração do sangue e pode ter risco de trombose. Então, isso aí é um assunto sério que tem que ser tratado por uma equipe médica bem formada. Muito bem. Eu queria saber da doutora Marina, o que me chamou muita atenção no Instituto Abinader é que, infelizmente, pagamos muito caro para ter um atendimento médico e muitas vezes as consultas duram menos de 10 minutos e saímos de lá frustrados porque, claro, em menos de 10 minutos você não chegou nem sequer a conhecer o problema, quanto mais descobrir a raiz do problema. O Instituto Abinader, na conversa prévia que eu tive com a doutora Abinader e com a senhora, foi passadas informações que são consultas que duram mais de 2 horas. E isso é algo que realmente não existe no mercado. É um grande diferencial. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que funciona essa sistemática no atendimento individualizado, claro, a cada paciente. Primeiro, Júnior, é uma questão de princípio mesmo, quando a gente fundou o Instituto Abinader, era nós sermos diferenciados no mercado. Então, uma grande reunião que foi feita inicialmente é como é que a gente conseguiria abordar aquele paciente ou até mesmo conhecer um pouco mais sobre o estilo de vida desse paciente se a gente fizesse a consulta igual a todos, 20, 30 minutos. Então, a nossa equipe ela é multidisciplinar. Esse paciente ele já é avisado previamente que ele tem que ir com muita tranquilidade, porque ele vai passar pelo menos um período lá dentro sendo analisado, explicando melhor quais são os seus hábitos de vida, para que a gente possa conhecer e propor o melhor protocolo de tratamento, conhecer os objetivos dele. Então, primeiramente, tem uma equipe nutricional que avalia esse paciente. Posteriormente, ele passa para pelo menos 2 a 3 horas. Tem pacientes que fiquem assustados, mas às vezes já passaram 5 horas lá dentro. 5 horas e não acreditavam, assim, o tempo voando, conversando, sendo questionado, batendo um papo, porque a gente acredita que precisa bater papo, precisa conversar, para a gente poder conhecer como é que é a rotina e entender melhor o que esse paciente busca, né? Ele já passou por muitos outros colegas, competentes também, mas que a gente precisa fazer um diferencial. E
a base, como a gente estava conversando desse nosso atendimento, é mudar o estilo de vida desse paciente, seja internamente, seja externamente, até cuidados diários que ele tem consigo, com o seu corpo. Então, a mudança do estilo de vida, a gente quer se apresentar. Prazer, somos nós. Instituto Abinader nada mais é do que o seu MEV, fazer você mudar o seu estilo de vida. Você incorporar hábitos que talvez você ainda não tenha, que talvez ninguém te apresentou, de alimentação, de sair do sedentarismo, de atividades físicas. Fora da caixinha, né? Fora não da existe caixinha. aquela fórmula padrão. Não o existe. que é bom para um é bom para o outro, nada a ver. O que está na internet, eu vou fazer isso, ou então a minha amiga fez, meu amigo fez, eu vou seguir. Exatamente. E às vezes você tem algum problema, como a senhora comentou, que nessa conversa, nesse estilo de vida, nesse histórico, muitas vezes até genético, familiar, você descobre, às vezes, algo que foi para fazer algo e acabou descobrindo a necessidade de algo a mais. Isso, ou algo a menos também. A menos, exatamente. Às vezes, eu já ia te falar isso. A gente investe tanto numa expectativa de comprar uma pílula, de comprar um creme ou alguma coisa que vá mudar. E às vezes a mudança, 70%, 80% só depende de você. Você mudar o que você leva para a mesa, de você mudar o que você está fazendo das suas atividades, mexendo o seu corpo, né? Ele sempre fala uma coisa dessa, e olha que eu sou só de rejuvenescimento, mas eu acabo entrando nisso. Jovem mesmo. Eu acabo entrando nisso, obrigada. Eu acabo entrando nesses hábitos porque eu acho que faz parte, é um conjunto. Ser médico é a gente tentar passar o que há de melhor, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, é ser exemplo. Então, a gente conversa muito com esse paciente que 70%, 80% está nas mãos dele, de mudar o que você leva para a mesa, de movimentar o seu corpo, você já está fazendo uma grande parte desse tratamento, entendeu? Então, nós fomos feitos para estar realmente movimentando-se. E o Instituto é isso, a gente passar 4, 5 horas com o paciente conhecendo melhor ele. Maravilha, excelente. Nessa área, depois que a paciente foi lá, fez, obedeceu, observou esse tripé do MEV, que é a mudança do estilo de vida, então aí parte para a área efetiva, que é o embelezamento, né? E o que tem de novidade nessa área? Agora você chegou no meu ponto principal, que eu adoro fazer. E no meu também. Lógico, acho que todo mundo, né? Eu acho que uma grande diferença hoje em dia que o mercado tem trazido é que não são só as mulheres que buscam também, isso. Né? Os homens estão cada vez mais empolgados. Tratamento da calvície, exatamente. Queda de cabelo, tratamento de calvície. Nós temos muita novidade de 10 anos para cá. Né? Isso se investe cada vez mais porque nós temos tratamentos menos invasivos, com menos efeitos colaterais e que a gente pode fazer tratamentos dentro do consultório com resultados em 3 a 6 meses que mudam aquele paciente. Acaba com a queda capilar, diminui aquela área que já perdeu. Então, seja para o homem ou seja para a mulher... Esse tratamento é indolor? É indolor. Hoje a gente tem várias técnicas que a gente chama de microagulhamento, né? Onde a gente entrega medicamentos diretamente no couro cabeludo e com isso a gente faz a recuperação capilar. Já da parte do rosto, da face, hoje nós temos também muitas técnicas de produção de colágeno, onde a gente injeta medicamentos com uma dor mínima, com muito conforto, porque o paciente ele fica todo anestesiado, onde a gente faz essa produção de colágeno, esse estímulo, e com isso, seja preenchimento ou até toxina, você tem um resultado na hora, com muitos desses procedimentos. Então, você já sai com uma qualidade e com principalmente autoestima melhor. Existe muito mito em relação ao colágeno. Até que ponto realmente funciona? Muitos dizem que não funciona. Você vai, compra um pote de colágeno e toma e acha que vai mudar a vida, que vai ficar com a pele maravilhosa. E outros dizem que é como água, não funciona de absolutamente nada. Eu vejo que a experiência de pouco de profissão, eu tenho pouco tempo de profissão, 15 anos, mais ou menos. Para mim é muito. É muito, mas para muitos colegas eles acham, ou para pacientes, acham que é pouco, né? Brincando assim. 15 anos de profissão a gente começa a aprender até como conversar com esse paciente. E eu digo para o meu paciente sempre assim, vamos dividir responsabilidades. Dividir responsabilidades, eu acho que é o médico não ser absolutista. É o médico trazer o que tem de trabalhos, trazer o que tem de estatísticas reais, e esse paciente, que é um paciente esclarecido, ele vai dividir com você
se ele quer tomar aquele caminho ou não. Então, falando de colágeno, eu mostro os trabalhos para os pacientes e tento mostrar para ele que aquilo não é uma pílula mágica. Não é apostar todas as suas fichas naquele produto ou naquele medicamento. Você precisa também fazer alguns complementos. Então, hoje os trabalhos eles mostram, vou te ser bem sincera, bem real, Junha, que dentro de 10 anos, o acompanhamento que tem desses trabalhos em dose alta de colágeno, 2 gramas para cima, você tem um aumento de 3% ao ano de colágeno na pele. Pele como um todo, corporal e facial. E isso são trabalhos sérios feitos com biópsias. Histopatológico que comprova isso. E eu mostro isso para o paciente. 3% ao ano para ti é um bom resultado? É um grande resultado ou não? Com certeza, com certeza. Se você achar que não, você opta por não fazer uso daquele medicamento, daquele suplemento. Se você achar que 3% ao ano, em 10 anos, vai te melhorar alguma coisa, então nós vamos partir para fazer uma complementação. Eu vou te garantir que de 10 pacientes que entram no consultório, que eu mostro os trabalhos, eu não falo o que é para fazer ou o que não é para fazer. Eu mostro na tela do computador, eu mostro os trabalhos, mostro os resultados. Todos optam por fazer a ingestão do colágeno. Que bom, que bom. E nos sobra pouco tempo e eu queria ouvir um pouco mais nessa área dessa mudança no estilo de vida que o Instituto Abinader oferece com os seus conhecimentos na área de bioquímica, na área de análise hormonal, né? Que novidades e que expectativa quem nos assiste pode ter em relação a essa longevidade saudável? Eu sempre digo que o primeiro passo é, a partir do momento que você descascar mais, ao invés de desembrulhar mais, você já deu o primeiro passo para a longevidade. Então, é necessário nós nos livrarmos das embalagens dos alimentos processados, já é um grande passo. O segundo passo é procurar um médico especialista, porque sozinho também fica difícil, porque tem alguns fatores inflamatórios que precisam ser analisados pelo menos uma vez na sua vida, que alguns exames essas pessoas estão acostumadas com colesterol, com glicose, com pressão, mas não estão acostumadas com PCR, com homocisteína, até uma vitamina D tomada de forma errada, que você vai numa prateleira, começa a se automedicar, ela vai fazer um desbalanço do cálcio. E isso pode ser deletério para acelerar o processo de aterosclerose. Uma vitamina D mal tomada, ela faz desbalanço de vitamina A. Também é outro problema. Então, não é uma brincadeirinha de tomar vitamina, de tomar hormônio. É sério. Com certeza. Eu acho engraçado que agora a medicina, o Congresso de Dermatologia da área da Marina, começou a falar de restrição calórica. Eu estou falando de restrição calórica, acho que já tem quase 10 anos, que a restrição calórica aumenta a sobrevida do DNA, melhora a qualidade da pele. E é impossível uma área da medicina, dermatologia, reumatologia, viver sem um nutricionista ao seu lado. Vamos ter que ter outro programa de mais de 28 minutos, porque realmente é um assunto importante demais para 2 grandes profissionais da bancada, mas nós estamos muito felizes em ter tido a oportunidade de trazer um assunto tão importante, da mais alta relevância, que é tratar da longevidade saudável, de uma mudança realmente efetiva no estilo de vida. E o senhor falou algo que é fato, né? Não é na prateleira, é plantar mais, né? Cultivar mais e comer da melhor forma. Da forma mais correta. Mas muito obrigada pela participação dos dois. Sucesso ao Instituto Abinader. E vamos viver mais e com melhor qualidade. Né? Da longevidade. Obrigada. E obrigada a você que participou aqui conosco desse bate-papo com a doutora Marina e doutor Ellison Abinader, do Instituto Abinader. Voltamos no próximo sábado com mais um Band Entrevista e mais um entrevistado especial, com certeza. Até lá.